Fala pessoal, professor Lucas Durães aqui na área, seu professor de estatística, de raciocínio lógico, de matemática para concursos de exatas no geral, né? Estou gravando esse vídeo aqui bem rápido, a ideia aqui é eu trazer o gabarito extraoficial, apresentar para vocês aí a resolução das questões de estatística, tá bom? Prova da Polícia Federal 2025, cargo de agente. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa tela aqui. Deixar minha rede social aqui, tá pessoal? @prof. Lucas Durães, caso alguém queira entrar em contato, tirar alguma dúvida, caso a banca ela dê algum gabarito aqui que venha diferente do que eu divulgar aqui, a gente consegue ver alguma possibilidade de recurso e eu consigo ajudar vocês, beleza? Então vamos lá então. Ó, a questão diz assim: considerando que de uma população X que se distribui conforme uma distribuição normal com média M e variância V, foi retirada uma amostra aleatória simples de tamanho n igual a 4, denotada por x1, x2, x3, x4. Julgue os itens a seguir a respeito da soma S, beleza? S segue uma distribuição binomial com o parâmetro n igual a 4. Pessoal, olha só, a gente tem uma população X que segue uma distribuição normal, beleza? E aí eu tenho uma amostra aleatória simples, essa soma, a soma também será normal, beleza? Esse item 45 aqui, ele está equivocado, ele está errado, beleza? E a gente ainda consegue ir além, eu consigo descobrir a média, tá? A média de S vai ser a média de, vamos lá, aqui é o item 45, né? A média de S é o quê? É a média dessa soma, né? Vamos lá, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Propriedade de média, eu sei que a média da soma é a soma das médias, então isso aqui é o mesmo que média de x1 mais média de x2 mais média de x3 mais média de x4, beleza? Pessoal, eu tenho uma amostra aleatória simples, né? Esses elementos x1, x2, x3 e x4. Então, cada elemento desse vai ter distribuição normal, tá bom? E são elementos independentes e identicamente distribuídos em relação à população, beleza? Então, a média de cada elemento vai ser a média da população, entendeu? E qual é a média da população? É M, a questão deu pra gente. Então, aqui é M, mais M, mais M, mais M, ou seja, 4M, beleza? A variância, a gente consegue ir além. A variância de S, vai ser a variância dessa soma, né? x1 mais, parará, até mais x4. Como são elementos independentes e identicamente distribuídos, a variância dessa soma também vai ser a soma das variâncias, ou seja, vai ser a variância de x1 mais até a variância de x4, beleza, pessoal? Ou seja, quanto que é a variância de x1, de x2, x3, x4? É V. A soma de tudo vai ser 4V. Beleza, pessoal? Então, olha só. A variável S, ela segue uma distribuição normal, tá bom? De média 4M e variância 4V. Show de bola? Então, item 45, errado. Item 46, vamos lá. Olha só, a questão está querendo o desvio padrão da razão S sobre raiz de V. Então, olha só, vamos embora separar aqui o item 46. Vamos lá. Eu estou querendo, pessoal, o desvio padrão de S dividido por raiz de V. Beleza? Pessoal, raiz de V é um valor constante. Concorda comigo? Então, vamos lá. Para eu calcular o desvio padrão, vamos embora fazer a variância primeiro? Vamos lá, a variância de S sobre raiz de V. Concorda? O raiz de V, que é uma constante, eu sei que dá a propriedade da variância, quando eu tiro, esse valor sai ao quadrado, né? Ou seja, vai sair 1 sobre V vezes a variância de S. A variância de S é quanto? A gente já calculou aqui em cima, é 4V. Ou seja, 4V sobre V, isso aqui eu simplifico, vai dar 4. Só que eu estou calculando o quê? A variância. Para eu calcular o desvio padrão dessa razão aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? Ou seja, 2, e é exatamente o que o item falou. O item 46 nessa prova aqui está perfeito, beleza? Vamos lá, continuando. 47. A ideia é que a gente ser bem rápido, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida depois, pode mandar mensagem aí no meu Instagram, tá aqui embaixo também, tá, pessoal? E aí a gente troca uma ideia por lá, beleza? Vamos lá, a mediana de S. Olha só, maldade, viu? Porque olha só, pessoal, S, ela segue uma distribuição normal de média 4M e variância 4V.
beleza? Pessoal, se é uma distribuição normal, o gráfico tem esse formato, a média é igual à mediana, beleza? Então ela tentou confundir aí, você colocar a amostra de maneira ordenada e tentou, entendeu? Peguinha, peguinha, beleza? Então o item 47 ele está errado, beleza? A mediana, nesse caso, é 4M, tá bom? A mediana de S, beleza? Item 47, equivocado então. Vamos lá. Item 48 agora. Essa aqui é clássica, pô. Essa aqui era para o camarada não zerar, beleza? A probabilidade de S ser igual a 4M, olha só, pessoal, S segue uma distribuição normal. É uma variável aleatória contínua. Se é uma variável contínua, a probabilidade de assumir um valor específico, esse igual aqui, eu já sei que vai ser zero, beleza? E o item falou exatamente isso. Por isso que o item 48 ele está correto. Beleza, pessoal? Show de bola? Tranquilo, né? Questãozinha beleza. Saber as propriedades ali de média, de variância, a gente consegue matar as questões aí, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima questão aqui, ó. Diz assim: em uma perícia sobre contratos licitatórios, foi analisada a diferença entre os valores licitados e os valores efetivamente pagos para certo tipo de prestação de serviço. Para essa finalidade, selecionou-se uma amostra aleatória simples de 36 contratos, assumindo-se que a população seja descrita por uma distribuição normal. Informações importantes aqui: o tamanho da amostra, distribuição normal. Os resultados mostram que, para a variável D, a média amostral foi 5.000 e o desvio padrão amostral 3.000. Além disso, a regressão linear simples da variável VL sobre VP, obtida pelo método de mínimos quadrados ordinários, foi VL igual a 0,5 mais 1,1 vezes VP, com base nos dados para jogo dos itens. Vamos lá, item 49. O coeficiente de correlação linear de Pearson entre as variáveis VL e VP foi igual a 1,1. Pessoal, maldade, viu? A questão tentou confundir coeficiente de correlação linear com o coeficiente angular, pô. A gente sabe que o coeficiente de correlação linear, vamos lá, 49, representado pelo R, ele vai de menos 1 a 1, pô. Então como é que vai ser 1,1? Não tem como. Item 49, errado, beleza? Item 50. O que fala o item 50? Olha só. O intervalo de 95% de confiança para a diferença entre as médias populacionais dos valores licitados e dos valores efetivamente pagos foi, vamos lá, fórmulazinha do intervalo de confiança. É a média, mais ou menos um Z, vezes o desvio padrão de x barra, né? No caso é o desvio padrão dividido pela raiz de n, beleza? Vamos lá. O intervalo de confiança é para quê? Para a diferença entre as médias, beleza? Então, x barra é quem? X barra é o nosso 5.000 aqui, beleza? Que é a média da amostra, mais ou menos. Vamos lá, aí esse z, quando que eu uso z, quando que eu uso t-student, né? Eu vou usar t-student quando eu não tenho, quando eu não sei a variância populacional. E no caso aqui eu não sei, pessoal, tá? Eu não sei a variância, cadê? Aqui, a questão me dá o desvio padrão amostral, tá? Mas como a amostra ela é maior do que 30, a distribuição T ela é aproximadamente normal, beleza? E eu nem tenho informações de tabela t-student nem nada aqui. Então a gente vai considerar a distribuição normal, beleza? E aqui, meu irmão, o camarada tinha que saber de cabeça, né? Porque 95% de confiança, qual é o Z? O Z crítico lá? Vai ser 1,96, beleza? Então, mencionei nas minhas aulas, tá? Precisava saber esse detalhe aí. 1,96 vezes. Aí agora o desvio padrão populacional, eu vou pegar pelo seu estimador, né? A sua estimativa aqui, que no caso é 3.000, beleza? 3.000 dividido pela raiz de 36, né? No caso aqui o n é 36. Então a raiz de 36 é 6, beleza? 3.000 por 6, pessoal, isso aqui vai dar 500, beleza? Então o que vai ser o nosso intervalo de confiança aqui? 5.000 mais ou menos. Olha só, 1,96, se eu arredondar para 2, 2 vezes 500 vai dar 1.000 aproximadamente, né? Beleza? E a questão falou aqui que seria 5.000 mais ou menos 500. Beleza? Então eu já sei que o item está errado. Beleza? Então o item 50 ele está equivocado também. Beleza, pessoal? Assim como o 49. Item 51, vamos lá. O desvio padrão da variável VL foi superior ao desvio padrão da variável VP. Pessoal, eu quebrei cabeça com essa questão aqui, tá? Mas vamos lá, qual foi o caminho que eu encontrei aqui? Olha só, a gente tem a equação da regressão aqui, beleza?
Olha só, vamos lá, 51. É o seguinte, VL é igual a 0,5 mais 1,1, opa, 1,1 vezes VP. Beleza? Eu sei que nessa equação a gente ignora geralmente, né? Mas existe um erro aqui. Beleza? Existe um erro. Tá joia? Vamos aplicar a variância aqui, pessoal, de ambos os lados. Show de bola? Olha só, como é que vai ficar? Vai ficar a variância de VL, isso aqui vai ser igual a variância dessa minha coisa toda do lado da expressão, né? 0,5 mais 1,1 vezes VP, mais a variância do erro, beleza? A variância do erro, tá? Isso aqui é até um daqueles pressupostos que a gente estuda quando a gente estuda quando a gente vê esse assunto de regressão linear. A gente precisa ter os erros independentes, a gente precisa ter a variância constante, que é aquela característica, aquela palavrinha difícil lá que a galera tem muita dificuldade, homocedasticia, tá? Beleza? Não pode ser uma situação de heterocedasticia, tá? A homocedasticia significa que a variância ela é constante, beleza? Então pronto, a gente tem essa situação aqui, beleza? Peguei a equação da regressão e apliquei ali a variância de ambos os lados. Show de bola? Então pronto. Agora, das propriedades da variância, eu sei que quando eu tenho somando algum termo, a variância não é alterada. Beleza? Então como é que fica? A variância de VL vai ser igual à variância de 1,1 vezes VP. Beleza? Mais a variância do erro, que eu não sei quanto que é. Eu sei que é um valor constante, né? Agora essa constante que está multiplicando 1,1, eu consigo tirar e sai ao quadrado, não é isso? Então a variância de VL, isso aqui é igual a 1,1 ao quadrado vezes a variância de VP, beleza? Mais a variância do erro. E daqui eu consigo já responder a questão, porque olha só, pessoal, a questão fala, o desvio padrão é a raiz da variância, não é? Mas a questão fala que o desvio padrão de VL vai ser superior ao desvio padrão de VP, o que faz todo sentido, porque olha só, eu estou pegando a variância de VP, eu estou multiplicando por 1,1 ao quadrado, ou seja, eu vou aumentar esse valor e eu ainda vou somar esse valor aqui, que ele vai ser positivo, toda variância é positiva, tá? Então, obviamente, a variância de VL vai ser maior. A variância de VL vai ser maior do que a variância de VP. Consequentemente, o desvio padrão de VL vai ser maior que o desvio padrão de VP. Beleza? Por isso que o item 51 ele está perfeito. Tranquilo, pessoal? Agora item 52, vamos lá. Vamos responder aqui no cantinho. Olha só, a questão quer saber a média amostral dos valores licitados. Olha só, eu tenho que a gente vai montar um sisteminha, beleza? Eu tenho essa expressão aqui, vamos lá, VL menos VP, opa, quanto que dá isso? Quanto que dá essa diferença? Eu sei a média, tá? E a gente vai utilizar as médias, né? A média da diferença, né? 5.000. Então, opa, venho aqui, 5.000, beleza? E a gente tem a nossa expressão, VL é igual a 0,5 mais 1,1 vezes VP. Beleza? Eu sei que, pessoal, a reta de regressão ela vai passar pelas médias, tanto a média de VL quanto a média de VP. Tranquilo? E é o que a gente vai utilizar aqui nessas expressões. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. E aí é só eu isolar uma letra em um e substituir na outra. E assim sucessivamente. No caso aqui, o VL já está isolado embaixo, então eu vou substituir em cima. Beleza? Como é que vai ficar? 0,5 mais 1,1 vezes VP. Oh, tô vendo aqui se eu tampei alguma coisa, mas não tampei não. Vezes o VP, tá? Menos VP, né? É igual a 5.000. Beleza? Então, continuando aqui. Agora, o 0,5 eu vou passar para o outro lado, tá? Só que o 0,5... Eu acabei misturando aqui, pessoal. Deixa eu colocar em 1.000, né? Que aqui é 5, né? E o 0,5 também está em 1.000. Beleza?
Pera aí, calma aí. VL menos VP igual a 5. Tá, primeira expressão. A segunda expressão tá aqui, show de bola. É porque os dados estão em 1000, né? Então vamos embora trabalhar com os dados em 1000 só para simplificar os nossos cálculos aqui. Beleza? Então eu estou substituindo o VL na equação de cima, tá bom? Só para ficar claro o que eu estou fazendo aqui. Então 0,5 mais 1,1 vezes VP menos VP é igual a 5. Pronto, show de bola. Então o 0,5 eu vou passar para o outro lado subtraindo, certo? Então vai ficar 5 menos 0,5, ou seja, 4,5. Confere? E aqui que ficou 1,1 VP menos 1 VP, vai ficar 0,1 VP. Beleza? Então, VP aqui agora eu isolo. 4,5 dividido por 0,1. Isso aqui eu multiplico por 10 em cima e embaixo, vai ficar 45 mil, né? 45 mil, não esquecer. E agora eu vou substituir na primeira expressão aqui e eu vou descobrir o VL, a média do VL, que é o que a questão quer, né? Então, a média do VL vai ser 5 mais a média do VP, que é 45. Então, a média do VL vai ser 50 e o item 52 está correto. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, era isso, tá? Que eu trouxe. Trouxe um gabarito extraoficial aí, fiz de maneira rápida, tá? Pode ser que tenha passado alguma coisa despercebido aí, algum detalhe, tá bom? Mas a ideia aqui é ajudar vocês, caso identifique algum erro, alguma situação, queira tirar alguma dúvida, vamos aguardar o gabarito aí da banca para a gente poder compreender melhor qual foi a ideia ali do examinador. Caso venha alguma coisa diferente do que eu passei aqui para vocês em estatística, a gente consegue pensar em um recurso aí para ajudar vocês, beleza? Então não esquece de seguir o professor lá, @prof. Lucas Durães, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!